Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Pano de Casa. Muito prazer, eu sou a Geise e estou super feliz em receber cada um de vocês aqui no meu cantinho. E na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse maravilhoso fundo que será a nossa aula de logo mais ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Então, para não ficar demorada a nossa live de hoje, eu já vou adiantar, vou te ensinar o passo a passo desse fundo para que você consiga fazer aí na sua casa com calma, utilizando todos os materiais necessários para que a sua pintura fique linda, tá joia? E eu já quero deixar avisado que lá nos destaques do meu Instagram, eu já deixei para vocês o link que leva direto ao risco da aula de hoje à noite, tá bom? E os materiais que serão utilizados. Então, bora para nossa aula de hoje, para que você possa logo mais já estar com o seu fundo prontinho e pintar juntinho comigo os limões, tá joia? Bom, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês é esse fundo aqui. Então, eu vou ensinar primeiro essa parte, como que vocês vão fazer essa parte aqui, tá joia? Então, eu vou lá, vou pegar a minha régua, eu marco 6 centímetros dessa linha, porque como que eu faço aqui com o meu pano? Eu marco o tanto que eu vou deixar de barra, que eu quero fazer a barra. Em geral, eu deixo sempre 16 centímetros, é o que eu gosto de deixar livre. Faço essa linha. Para fazer essa linha, parece que a caneta é comum, né? Mas não é. É uma caneta dessas fantasma que a gente compra em papelaria mesmo, tá? Ela apaga com o calor do ferro. Então, eu risco e centralizo. Coloco o meu risco aqui, tá? E faço ele. Feito isso, vocês vão medir 6 centímetros, tá? Dessa linha que vocês delimitaram para ser o limite da barra de tecido de vocês para cima. Então, daqui de baixo, aqui em cima, você vai marcar 6 centímetros. Aí pega uma fita durex comum, ó, essas durex, eu coloco ela aqui bem certinho nos 6 centímetros que eu fiz, tá joia? Deixa eu cortar aqui para vocês verem como que vai funcionar esse fundo. Ó, 6 centímetros. Esse fundo aqui, nós vamos trabalhar a partir daqui até aqui embaixo. Então, dentro dessa área. Nós não vamos fazer o fundo de cima agora. Primeiro, a gente vai fazer o fundo de baixo, tá bom? Só que vocês repararam que eu fiz um quadrado, eu delimitei o espaço do meu fundo e foi de 30 centímetros. Então, o que que eu faço? 15 centímetros para um lado, 15 para o outro, 30 vai vir aqui, tá vendo? Eu venho aqui e vou colocar um durex, tá? Eu vou pôr um durex aqui para delimitar esse 30 centímetros do meu risco, para ficar bem certinho, tá, pessoal? Então, ó, 15 aqui, vou virar aqui para fazer 30. Deixa eu abrir espaço. Ó, eu venho aqui no limite do meu durex, marco mais 30 centímetros. É bem fácil. Por que que eu tô ensinando com esses materiais? Porque durex é algo barato, geralmente a gente tem em casa. Então, eu quero que vocês fiquem livres para poder criar o fundo de vocês. Por isso que eu estou ensinando essa alternativa, tá? É bom trabalhar com molde vazado? É. Mas nem sempre a gente tem como comprar aquele molde que às vezes a gente vê uma artesã fazendo, que grava vídeo. Então eu quero ensinar vocês a criarem, para vocês ficarem livres para criar o fundo de vocês. Então, esse pedaço aqui que é o que a gente vai fazer. Daqui aqui tem 6 centímetros e daqui aqui tem 30, distribuindo 15 centímetros para cada lado a contar do centro. Então, no total, vamos ficar com 30, tá joia? Deu para compreender isso, né? Agora, deixa eu pegar a caneta que caiu. Agora, nós vamos começar o nosso fundo, tá bom? Para fazer esse fundo, nós vamos precisar das tintas Camurça
Aí você já vai abrindo todas elas, já vai colocando aí em cima a tinta camurça, a tinta cerâmica, o rústico e a tinta na cor branca, tá? Ó, abri, coloquei todas as tintas aqui no meu prato. E nós vamos utilizar essas tintas nessa ordem que está aqui, que eu falei para vocês. Não se esqueçam da canequinha com água, a minha já está aqui. Sempre um paninho à mão, porque nós vamos precisar auxiliar para limpar esse pincel, tá bom? E bora começar. Para isso, eu vou utilizar o pincel da Condor 462, o tamanho 4, que é a brochinha, tá? Eu vou preencher toda a base do meu fundo com esse pincel. Ah, uma outra dica, se você quiser, se você não tem muito controle e acha que vai borrar, vem aqui nessa linha de baixo, olha, ó, que você fez, que é o limite da sua barra de tecido, e coloque esse durex também, tá? Se você acha que não vai conseguir ter muito controle, vou colocar aqui para vocês verem, pra gente poder trabalhar mais livre. Você vem aqui e coloca o durex. E não esquece de apertar assim bem, para que essa tinta, na hora de você aplicar, ela não passe por baixo do durex e borre o seu fundo. Não é o que a gente quer. Então você cola bem o durex aqui. Então vamos lá, tá? Nós vamos passar nessa parte aqui, ó, com o durex a gente acaba ficando até bem mais livre, tá vendo? Vamos pegar um pouquinho de diluente para que essa tinta corra com mais facilidade e a gente consiga já espalhar bem rapidinho esse camurça no nosso fundo. Então, aqui nesse fundo, a gente vai espalhar o camurça em tudo, tá? Nele todinho. Então, segue aí, vai acompanhando, que não tem mistério. Vocês vão ver que esse fundo é bem fácil de fazer e vocês vão poder aplicar em outras pinturas de vocês, tá? E com o tempo, vocês vão ver que vocês vão ficar mais soltas. Aí, vocês conseguem criar o fundo que vocês quiserem. Vou tirar que tem um sujinho. Bora lá. Olha como é que é rapidinho utilizando esse pincel. Eu já tô praticamente com esse fundo todo preenchido, tá? Mais um cadinho de diluente, preencho aqui. E lembrando que esse pincel brochinha, ele não é um pincel pra gente dar esse acabamento em volta aqui da pintura. Então, eu só aproximo do meu limão e já paro. Aí, agora eu vou bater essa tinta aqui, porque ela acabou na minha tampinha, tá? Eu vou depositar mais tinta na minha tampinha, ó. Eu bato pra baixo, tiro o excesso, sempre faço isso, tá? Ó, e a tinta já vem. Agora, eu tô pegando um pincel, ele é da Condor, tá? É o 454, um tamanho maior. Você pode pegar o tamanho 10, tamanho 12, até o tamanho 8 também, o que você preferir. Porque o que a gente quer aqui agora? Nós vamos fazer esse acabamento, que é o contorno do nosso fundo em volta aqui desse limão todinho, tá? Nós vamos preencher com camurça. Eu estou ensinando desse jeito porque eu vejo que vai ser mais fácil para vocês, principalmente para quem começou a me seguir aqui agora, para quem é iniciante na pintura, não tem muita prática dessa mistura de cores. Então a minha intenção aqui é que desde da aluna iniciante, do aluno iniciante até o mais avançado consiga pintar sem dificuldade, tá? Mas nada impede de você já inserir, você vai ver como é que eu vou fazer o fundo, você já inserir as cores escuras para fazer o sombreado aqui já direto. Mas isso é mais para uma pintura avançada, para quem já tem experiência. Então vamos partir do princípio que eu tenho muitas alunas iniciantes e que eu quero ensinar com cuidado as técnicas para que todo mundo consiga pintar, tá joia? Então, ó, eu já finalizei aqui, esse é o último pedaço, tá? Fiz esse fundo, ó, essa parte do durex não tem problema a gente avançar, passar por cima dele, porque nós vamos remover ele, então não tem problema sujar ele, a gente não tá sujando o pano, tá bom?
Feito isso, a gente vai vir com a nossa tinta cerâmica. Eu não vou nem lavar o meu pincel, tá? Eu já vou vir com cerâmica aqui, ó. Sempre de um lado apenas do pincel que eu coloco. Eu quero começar a fazer esse sombreadinho aqui. Eu passo um pouquinho, empurro para baixo e já venho fazendo esfumaçadinho. Ó, faço um pequeno pedaço e já esfumaço. Por quê? Eu sempre ensino para as minhas alunas e elas já sabem por que a gente já passa um pouco e esfumaça. Porque se você passar tudo em volta, quando você voltar esfumaçando, provavelmente não vai ficar esse efeito degradê de esfumaçado. A tinta já dá uma agarrada no tecido e você não consegue esfumaçar dessa forma. Então você pega mais um pouquinho, a partir da onde você parou, você já passa e já vem esfumaçando. Volta e esfumaça. Sempre assim, sempre esse movimento, tá? Para que a sua pintura tenha vida, não fica marcada. A gente não quer deixar a pintura marcada, tá bom? Já vou vir com esse tom de cerâmica aqui, nesse meiozinho, entre um limão e outro. Ó, não reparem os barulhos, tá bom, gente? Porque é vida normal aqui. Tá de dia, a rua tá cheia de carro, o povo tá trabalhando e é assim mesmo, tá? Prestem atenção aqui na pintura. Ó. Então, a gente já fez esse esfumaçadinho aqui. Eu quero um pouquinho desse cerâmica aqui, ó. Eu falei pouquinho, mas eu acabei até pegando muito, tá? Agora, bora esfumaçar. Ó, agora já tá só o restinho, a gente consegue dar aquela esfumaçadinha e já dá aquele efeito bonito degradê. Olha que lindo que fica e não fica marcado. Isso que é o importante e o legal assim quando a gente vai aprendendo a técnica, tá? Agora a gente já vai pegar o rústico. Aonde que eu quero usar o rústico? Eu quero intensificar esse rústico aqui, ó, nesse pedaço. Então, eu já pego ele, já venho esfumaçando, tá? Ó. Pronto. Já vou pegar mais um pouquinho do rústico, agora em quantidade menor, que eu quero ir nesse cantinho aqui, ó. Passo pra cá, vou virar o meu pincel e passo pro lado de cá. Agora, eu já venho esfumaçando. Esse aqui é um lugar menor, se você não tem costume, pode pegar um pincel menor pra fazer, tá? Não tem problema. Você vai se adaptar. Pincel é questão de adaptação. A gente sugere, eu sempre dou sugestão aqui, dos tamanhos, mas você escolhe o tamanho que você melhor se adapta, tá? Melhor tem controle na pintura com ele. Ó, deixa eu só tirar esse pelo, tirei. Agora nós vamos intensificar com o rústico. Eu volto aqui nesse canto, aonde eu iniciei, tá? O meu fundo. Eu quero mais escurinho aqui, ó. Então, eu passo mais um pouco e já esfumaço, ok? Agora, eu vou vir aqui em cima mais um pouquinho com o rústico. E vem esfumação. Vou passar ele mais um pouquinho aqui e vou esfumaçar. Tudo bem suave, tá? Eu não tô apertando a mão pra nada. Eu vou vir só mais um pouquinho com ele aqui e já vou finalizar essa parte do rústico, tá bom? Nós não vamos nos delongar nesse fundo, porque é só esse efeito de sombreado que eu quero que vocês gravem bem aí
Então eu não vou ficar sombreando muito pra cima, porque não tem esse sombreado demais em cima, é só mais embaixo. Agora nós vamos vir aqui no branco, ó. Pega o branco, só na lateralzinha, aonde que eu quero? Eu quero dar um pouquinho de luz aqui em volta nesse fundo, tá? Dando um pouco de luz. Vou pegar mais um pouco do branco. Lembrando que não pode ser um branco velho, um branco muito seco, porque ele tem que correr, essa tinta tem que correr, tá? Ela tem que deslizar bem. Correr que eu falo aqui é deslizar, tá bom? Então, vamos pegar mais um pouquinho e eu vou vir aqui trabalhando um pouco com esse branco, ó. Esse branco ele vai secar um pouco, tá? E ele vai dar uma sumida. Assim como esse sombreado também vai secar e vai sumir um pouco, tá? Então, se houver necessidade, eu sempre falo que a gente tem que ver a necessidade de retocar, tá bom? Luz e sombra. Ó, eu vou umedecer um pouco no meu diluente que tá aqui, só para eu fazer esse pedaço. E essa parte de baixo da nossa pintura já vai ficando pronta. Joia! É isso, tá bom? Agora, nós vamos deixar secar uns 10 minutinhos e nós vamos remover esse durex, tá bom? Por quê? Porque agora nós vamos passar a fazer a parte de cima. Eu gosto de dividir dessa forma, porque eu acho que vai ser mais fácil para vocês trabalharem, tá bom? Então, a gente vai ter necessidade de retirar esse durex daqui, então eu vou tirar tudo daqui, tá? Pra gente poder fazer o fundo de cima, mas esse aqui já está finalizado, tá joia? Já volto com vocês pra parte de cima. Então, pessoal, agora pra fazer essa parte de cima do fundo, eu ensinei a de baixo, tá? Você vai ter que remover todo aquele durex que eu ensinei você fazer. Agora nós vamos posicionar o durex desse limite aqui dessa pintura para baixo. Então, você vem aqui, olha, não foram 6 centímetros? Vem aqui no começo bem certinho, bota o durex. Agora, você vai colocar um outro durex com 12 centímetros. A partir dessa pintura de baixo, desse fundo para cima, você vai colocar com 12 centímetros uma fita durex. Ó, eu venho aqui e posiciono ele. Não tem mistério, é igual a gente fez o outro, tá? 12 centímetros. E eu já vou vir aqui e já vou colar, tá? Pra ficar bem firme esse durex, não esquece. Então, pessoal, agora... E eu já vou vir aqui, já vou colar esse durex, fazer assim, ó, pra que ele fique bem firme. E agora eu vou delimitar o 30 centímetros aqui, ó. Eu vou pegar a régua pra me auxiliar nisso, tá? Então, eu vou vir aqui, posicionei a régua e coloco o durex aqui do lado. Você pode fazer um risquinho aí, ou bota a régua também pra guiar você, para que fique bem certinho. Por isso que eu uso a régua, tá? Que a régua me guia muito certinho o que eu tenho que fazer, tá bom? Ó, e aqui também eu vou delimitar bem certinho para poder fazer o meu 30, completar aqui o meu 30 centímetros. Eu não sei se aí no vídeo de vocês, na imagem, dá pra ver muito perfeitinho. Eu tô conseguindo ver o durex, acredito que vocês também, tá? Mas, ó, agora o que a gente tem que fazer? Colar bem, pra não ficar nenhuma fresta pra essa tinta entrar ali e atrapalhar, tá bom? Aqui nessa parte de baixo, vocês vão ter que ter cuidado. Por quê? Porque a tinta acaba impedindo o durex de colar, tá bom? Então, vocês vão ter que ter muito cuidado na hora de fazer o fundo encostando nessa parte de baixo. Então, feito isso, a gente já delimitou. Daqui, desse limite do primeiro fundo para cima, você vai marcar 12 centímetros. E o durex que a gente tinha posicionado ele na parte de cima, agora a gente posiciona embaixo, no limite aqui desse fundo.
E aí nós vamos preencher todo esse fundo, não tem mistério, é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Todo ele com a tinta marfim. Eu vou fazer o preenchimento e já eu volto aqui para poder ensinar o sombreado e assim a gente já finaliza esse fundo da nossa pintura, tá bom? Eu já preenchi o grosso do fundo, agora eu vou pro acabamento, já troquei de pincel, tá? Venho fazendo os detalhes aqui, ó, todinho da minha pintura. Tendo muito cuidado para não borrar, tá bom? E a gente segue fazendo todo o contorno, igual a gente fez na parte de baixo, nós vamos fazer o mesmo movimento aqui na parte de cima. Olha, venho contornando, já vou preenchendo. Já venho pintando tudinho. Não tem mistério, é a mesma técnica que a gente usou aqui embaixo, tá? Meu pincel tá soltando uns fiapos, eu vou limpando, se o de vocês também estiver assim. Eu preciso dar uma limpeza melhor neles, para parar de soltar esses fiapos. Às vezes é do pano também, né, desse tecido aqui que eu tô usando para pintar. Agora eu vim aqui mais para poder ensinar que esse pedacinho, para poder falar que esse pedaço e esse também é fundinho de marfim. Segue o seu risco aí, tá? Eu vou trocar de pincel, tá bom? Vou pegar um pincel menor para eu poder conseguir fazer mais assertivamente esses cantinhos aqui sem ultrapassar o limite, tá? Troque de pincel também, para que você não borre a sua pintura, tá bom? Ó, aqui é o fundo da onde passa o nosso cabinho, tem o fundo. Então, vamos fazer bem direitinho, para não ficar borrada a nossa pintura. E já perto de finalizar, a gente vem fazendo esses pedaços aqui, tá? Ó, preenchemos tudo, tá? Toda essa parte do fundo
com a nossa tinta marfim, nós preenchemos. Você não vai esperar secar para fazer o sombreado, tá bom? Agora nós já vamos começar a fazer o sombreado já aqui nessa pintura, tá? E para isso, a gente vai pegar o verde abacate. O meu já está aqui e nós vamos começar a fazer o sombreado com esse verde abacate, tá? E como que a gente vai entrar com ele aqui? Olha, nesse cantinho daqui de cima, vamos começar por cima, tá bom? Nesse cantinho, a gente vem passando um pouco aqui e arrasta. E já vem fazendo esfumaçado. Agora eu vou fazer com esse movimento aqui para baixo, tá? Ó, vou fazer assim, aí agora eu esfumaço. É como se eu tivesse, é como não, é o que eu quero fazer, uma moldura, entendeu? Meu pano tá com muito fiapinho hoje. Tirei, pronto. Ó, volto lá. E vou descendo. Pronto. Agora eu venho de lá pra cá. Vou fazer esse pedaço. Agora sim. Eu venho esfumaçando. Cuidado para não ficar esfregado, tá? A gente quer esfumaçar, mas não quer fazer esfregado, tá bom? Vamos mais um pouquinho, ó, intensifico aqui, venho no cantinho e vou fazendo assim, que aí eu já estou esfumaçando. Agora eu venho aqui em cima. Agora eu vou trabalhar os cantinhos embaixo, tá? Venho subindo, unindo aqui, tudo como esfumaçado, ó, e venho fazendo aqui. Não empurro muito o pincel, porque eu não quero entrar muito com esse verde pra cá, tá? Vocês podem perceber que eu estou limitando até onde eu vou com esse pincel no verde, isso é muito importante. Venho aqui novamente, ó, vou intensificar. Aí eu subo mais leve, porque eu só quero esse cantinho mais intenso, tá? Ó, agora eu quero fazer um sombreadinho aqui. Passei ali e já vim esfumaçando, porque eu não quero deixar isso marcado. Ok? E sumo com esse esfumaço aqui, só para dar um detalhezinho, tá? Agora a gente vai fazer o cantinho de cá. Tudo a mesma coisa, com o mesmo movimento, aqui eu vou unindo, agora eu venho esfumaçando e jogo um pouco pra dentro. Ó, estão vendo? Minha dificuldade aqui tá sendo os fiapos desse pano que eu estou trabalhando, a gente tá com muito fiapo. Mas a gente vai tirando, vai adaptando com o que tem, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí que esses fiapos eles atrapalham na pintura. Então tem que ter muito cuidado, tá? Ó, eu venho aqui novamente e já vou com esse pincel só sujinho e faço um esfumaçadinho aqui, só sujinho. Agora eu venho com ele mais forte, já vou subindo um pouco com ele mais forte e venho ficando leve. E já trago ele mais forte aqui e já subo ficando com a mão mais leve. Olha o efeito que fica. É esse fundo que eu quero. Eu não quero um fundo todo igualzinho. Eu quero ele bem esfumaçadinho, tá? Por isso que eu venho trabalhando desse jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês. Mais intenso nas bordas e subo com a mão mais leve para ir sumindo com ele. E a gente já está quase finalizando esse fundo para logo mais às 19 horas a gente poder fazer essa aula completa, tá bom? Agora, tinta só de um ladinho do pincel e a gente vem sombrear aqui dentro, tá? Ó, passo um cadinho
Tá vendo? Ó, eu venho meio que dando batidinha, colocando o sombreado aonde está a folha e venho sumindo com ele pra cá, só pra dar um tonzinho de verde aqui dentro da onde a gente passou o marfim. Olha como é que ficou o sombreado ali. Aqui também já está finalizado. Eu gosto de intensificar um pouco mais. Ó, aqui que eu já passei, já foi o primeiro lugar, primeiro momento eu passei foi aqui em cima, né? Eu gosto de vir intensificar um pouquinho, tá? Mas aí fica a seu critério. A pintura de uma aluna não fica igual a outra por conta das pinceladas, a força que a aluna coloca na mão, tem tudo isso. Aqui a gente não coloca força, olha, é tinta mesmo. Não precisa ficar apertando, porque senão a sua pintura fica emplastada, muito cheia de tinta, e não é essa a intenção. Então, para finalizar, esse cantinho, e é o mesmo processo que eu ensinei para vocês de deixar secar essa pintura. Então, como a nossa aula é logo mais às 19 horas, vai dar tempo desse fundo secar bem. Lembrando que a gente tem que remover esse pano aqui da tábua, tá? Porque senão vai grudar essa cola com a tinta no fundo do seu pano e não é o que a gente quer. Então, eu já vou encerrando a aula e já vou tirar esse pano aqui dessa tábua e vou botar ele para secar, para logo mais a gente vir fazer essa aula maravilhosa. E é isso, ó, agora eu tô só esfumaçando, tá vendo? Ó. E é isso, o nosso fundo está prontinho para logo mais. Eu espero vocês.